agora nós vamos agradecer ao nosso Pai, louvando. Eu peço que todos louvem junto, porque o louvor é como uma oração, né? E vamos obedecer os mandamentos de Deus. Eu sei que vocês já obedecem guardando o sábado, né? E outros também. Mas nós vamos obedecer e orar, né? E obedecer é melhor. É o hino de hoje, 284. Agora vamos cantar o hino 269, Sal da Terra. Jesus
a todos agora se colocarem em pé e vamos juntos cantar a glória da tua presença. Continuando em oração, nós vamos cantar o hino Confia em Deus, 201. Necessitamos Salvador.
feliz sábado a todos. Feliz sábado. Convido aqueles que puderem, vamos ajudar a fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, primeiramente queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui adorando, não só pelo que o Senhor nos faz, mas pelo que o Senhor é na nossa vida. Eu quero agradecer por todos nós e por aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, por aqueles que gostariam de sejam alcançando pela tua graça e misericórdia nesse momento. Amém. Pedir também que abençoe esse culto, o que vai estar trazendo a palavra seja abençoado e movido pelo teu Espírito. Amém. Eu oro e agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu ainda era uma criança, minha mãe havia comprado essa coleção musical de um vendedor de livros da Igreja Adventista que bateu na nossa porta. Anos se passaram e recentemente já casada, com 2 filhas, servindo a polícia militar como subtenente na área de enfermagem, eu estava passando por um problema de saúde muito grave. E embora eu estivesse acometida por essa enfermidade que me restringia de algumas atividades, eu seguia trabalhando, fazendo um grande esforço para levar uma vida normal. Durante 5 anos eu lutava contra o lúpus, uma doença sem cura, e que para controlar os sintomas eu tinha que tomar vários remédios que me causavam muitos efeitos colaterais. A que ponto eu cheguei, Senhor? Senhor, me socorre, me ajuda, meu Pai. Manda alguém me socorrer, Senhor, eu não quero isso. 2 dias depois, algo novo aconteceu. É da Igreja Adventista? A missão do Tocantins. Então, porque eu recebi uma mensagem aqui no meu celular e eu fiquei preocupada porque está tendo tanto golpe e eu queria saber se essa pessoa é daí. Aqui diz que ela é consultora de saúde da família CSF. Eu recebi a visita da Ângela, uma representante do departamento de publicações da Igreja Adventista. Ela então me mostrou uma literatura muito interessante. Eu fico triste, inchada, depressiva. Eu queria saber se tem outra alternativa, outro tratamento. Com certeza, Gina. Nós temos um tratamento através dos 8 remédios naturais, com uma tutoria diária. Uma tutoria que levará você, através do físico, mental e espiritual, a ter um novo estilo de vida. Esforço humano, mas poder divino é igual à vitória. Juntas, nós somos mais que vencedoras. A partir daquele momento, eu retirei da minha mesa o leite, a banha de porco, açúcar, refinados, glúten, frituras
e passei a comer somente vegetais, integrais, castanhas, frutas e sementes. Em apenas uma semana, seguindo o tratamento, senti uma grande melhora no meu estado geral da minha saúde. Com isso, segui firme nesse novo estilo de vida, praticando exercícios físicos, bebendo muita água e tomando sol todas as manhãs, durante minhas caminhadas e corridas no parque. Eu senti a necessidade de me entregar inteiramente ao Senhor e fiz um pacto de aceitar e obedecer todos os mandamentos descritos na palavra de Deus. Senhor, eu quero me esvaziar de tudo o que eu sei. Tira de mim toda resistência para aprender essas verdades que eu tenho resistido. Porque eu quero um novo tempo do Senhor na minha vida. Me ajuda, Pai. As feridas na minha boca e no meu rosto desapareceram por completo. Eu continuo indo ao médico periodicamente, fazendo todos os exames a cada 6 meses. A última consulta que eu tive com o reumatologista, ele disse que não há nenhuma evidência de lúpus no meu organismo. E eu estava pronta espiritualmente e emocionalmente para me batizar. Hoje estou muito bem de saúde e sigo vivendo um novo estilo de vida, contando minha história em muitos lugares, participando das programações da igreja, cantando no coral, pregando e vivendo os benefícios dos 8 remédios naturais. Provai e vide. Eu quero seguir os seus passos, meu Jesus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Coisa linda, não? Que é o poder de Deus, não? Também seguir o conselho de Deus. Queira amar Santo Deus, queremos te agradecer mais um sábado que nos deste aqui em tua presença. Oramos agora pelos dízimos e ofertas, que eles possam ser usados para
para engrandecer sua obra e proteger o Evangelho ao redor do mundo. Que essa possa ser a nossa maior demonstração de fé e gratidão aos teus feitos na nossa vida. Esse é agora o pregador dessa manhã. Isso nós pedimos e agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Vocês estão bem? Tá friozinho aí? Não? Eu também estou com frio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês tem um cofrinho? Tem bastante dinheiro nele ou não? Eu trouxe aqui alguns cofrinhos, modelão de cofrinhos. Ó, tem esse aqui. Isso aqui é improvisado, tá vendo? Pode pegar uma latinha. Tem esse aqui, olha aqui, ó. Esse aqui não cabe muito, né? Tem esse aqui. Tem esse aqui. E tem esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Peraí, tem que pegar com as duas mãos. Esse aqui dá pra juntar bastante, hein, ó. Não tá nem no pezinho ainda. Pois é. Tem um ditado que diz assim: quem guarda, tem. É muito importante ter um cofrinho, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma emergência, não é verdade? E eu vou contar para vocês hoje uma história que tem a ver com o cofrinho. Vocês sabem o que é uma casa publicadora? É o mesmo que uma editora. Editora é um lugar onde faz livros. Vocês gostam de livros, não gostam? Tem de pintar, livro de desenhar, para ler, que já sabe ler. E a primeira editora adventista, ela funcionava numa casa. Era na casa da Ellen e do Tiago White. Só que ela era bem improvisada mesmo. O Tiago ele falou assim, que quando eles foram montar essa editora, eles compraram 10 cadeiras e uma era diferente da outra. Para vocês terem uma ideia, nem cadeira igual eles compraram. E achando, ia comprando. E a mesa, sabe como que era a mesa? Eles pegavam assim, 2 barris, que era mais ou menos parecido com um tambor, porque eles não compravam farinha em pacotinho igual a gente compra hoje. Eles compravam em barril, grandão. E colocavam uma tábua em cima para virar uma mesa. Bem improvisado, né? E aí os livros, na hora de montar, a gente não grampeia hoje em dia, eles costuravam na mão. E para recortar, cortavam com canivete, porque não tinha guilhotina, era bem improvisado. E sabe quanto que os funcionários recebiam de salário? Nada. Eles trabalhavam de graça, moravam lá, só trabalhavam em troca de morar na casa e na comida. Porque não tinha dinheiro para pagar o salário de ninguém. Era bem improvisado mesmo. Mas eles ficavam felizes em trabalhar porque eles sabiam que tudo que eles imprimiam e eles mandavam eram mensagens que falavam do amor de Jesus e que Jesus estava voltando. Eram livros que falavam sobre Deus, sobre Jesus. Mas aquele dia, o Tiago estava muito preocupado. E ele ficava assim de um lado para o outro. Aí a Ellen perguntou para ele: Tiago, por que você está preocupado? Ele falou assim: olha, é uma coisa muito séria. Porque a gente não tem papel.
Vocês conseguem imaginar como que a gente imprime um livro sem papel? Não tem como. Como você vai fazer um livro sem papel? Ela falou assim, mas como assim? A gente não tem papel. E sabe o livro que a gente imprimiu da última vez? A gente nem pagou o papel daquele livro ainda. Como que eu vou comprar mais papel se eu não paguei o papel do outro livro? Nossa. E quanto que você está precisando de dinheiro para pagar o papel e comprar mais? Ele falou assim, eu estou precisando de $65, porque lá era dólar. Pode parecer pouca, porque isso aconteceu há bastante tempo atrás. E naquela época, $65 era bastante dinheiro. Agora, pra gente pode não ser muito, mas naquela época era. Aí sabe o que ela falou? Espera um minutinho. Ela foi lá na cozinha, e na cozinha, naquele tempo, não tinha armário. O que eles tinham era um lugar onde eles guardavam os mantimentos, que chamava dispensa. E lá, dentro da dispensa, tinha um preguinho, e no preguinho ela tinha pendurado uma meia preta. Aí ela pegou essa meia preta e entregou na mão do Tiago. Falei assim, uma meia? O que eu vou fazer com essa meia preta? Aí não, tá aqui. Aí ele pegou essa meia na mão, ele virou a meia. A meia estava cheia de dinheiro, mas ela não tinha dólar, tá? Então é real mesmo. A meia estava cheia de dinheiro. E quando ele contou o que tinha dentro da meia, pagou o papel que estava devendo e comprou o papel que precisava para imprimir as revistas, para poder vender. Aí eles ficaram muito felizes. Ele falou para ela, mas como que você conseguiu esse dinheiro? Sabe o que ela falou? Essa minha meia é o meu cofre. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa e sobra uma moedinha, sobra uma notinha, eu coloco dentro dessa meia e vou guardando. Porque numa emergência, eu tenho onde procurar. Vocês viram como é importante a gente ter o nosso cofrinho? E sabe quem tinha ensinado a Ellen a ter esse cofrinho de emergência? A mãe dela. A mãe de vocês fala para vocês guardar as moedinhas no cofrinho? E vocês obedecem à mamãe? Olha, vocês estão aprendendo uma lição muito importante. Mas vocês não podem esquecer de quando vocês ganharem um dinheirinho, separar o quê? Isso, o dízimo e as ofertas, ao conselho do tesoureiro. Separe os dízimos das ofertas e depois vocês sempre guardam um pouquinho no cofrinho de vocês. Porque numa emergência, às vezes vocês podem ajudar até o papai e a mamãe numa emergência, com o cofrinho de vocês. Não é verdade? Então a gente tem que ser muito grato, porque Deus nos abençoa. E às vezes as emergências, elas podem ajudar até outras pessoas. Vocês viram? A Ellen ajudou a publicar as revistas. Vamos fazer uma oração agradecendo o nosso Deus, porque Ele nos abençoa, né? E nos ajuda a abençoar as outras pessoas também. Vamos orar? Fechar nossos olhinhos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoa com a nossa família, nosso pai, nossa mãe, que nos orienta sempre com bons conselhos. Nos ajude a ouvi-los e nos ajude também a separar, Senhor, nossos dízimos, ofertas e também uma economia para que ela possa nos ajudar e também ajudar o próximo no momento de necessidade. Obrigado por tudo, agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Hora de adorar,
Para mim sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para participar aí do culto. Sempre que a gente vem em Mogi, eu gosto de vir aqui na Central e agradeço aí o carinho, o acolhimento de vocês sempre, comigo e com a minha família, e também o convite aí que o Michel me fez de estar aqui com vocês hoje. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? Estava lá em Belo Horizonte comemorando 80 anos da minha mãe, o meu irmão, o Vênus, aqui a Laura, o Vinícius, meus sobrinhos estão aqui também. A tentação foi grande, viu, Michel, de falar assim, não tem alguém aí para substituir, para ficar um pouquinho mais, né, com os pais, que estava muito gostoso lá, assim, visitando os primos, né, não tive tempo de visitar todos, mas para a gente é um prazer muito grande estar com vocês. Mas hoje eu não vou trazer um tema profético, eu sempre venho trazer temas proféticos, né? Há um tempo atrás aí, um amigo meu que se formou em teologia, estudamos juntos, né, quando eu fazia teologia, e pediu esse material para ser usado, e eu nunca tinha, é a primeira vez que eu venho trazer isso para a igreja, né, que é uma dissertação de mestrado que eu fiz em 2014, né, e o mestrado de Ciência de Religião, tenho mestrado também na área de saúde, na área de enfermagem. Vocês sabem que eu também fiz teologia e enfermagem, né? Então, eu pensei, eu vou trazer esse assunto, né? Então, eu vou usar os slides, porque eu não gostaria de cansar os irmãos e passar aqui a dissertação, ela tem 139 páginas. O tema, né, é o discurso de saúde de Ellen White, né? Então está aí, vai aparecer ali, tá? A relação entre religião e saúde no discurso de Ellen White. Então, como eu sou enfermeiro, né, e teólogo, eu tentei pegar esse tema porque une as duas áreas de formação, né? Eu vou trazer hoje apenas uma introdução, né, e um subitem do capítulo 3, tá bom? E no domingo eu fiquei de trazer um tema profético, Michel, eu resolvi subdividir o tema de hoje para a gente tentar alcançar aí o nosso assunto. Aqui está bem apagadinho, o Rafael na época era um menininho que eu carregava no colo, né? Hoje ele está grandão, pode me carregar no colo, né? Mas depois eu vou falar aqui um pouco desse professor, que foi meu coordenador. Eu já vou introduzir para vocês se chocarem com o que eu vou falar. Foi numa universidade metodista. Esse coordenador, que era o meu orientador, ele tentou o tempo todo que eu mudasse o tema. Mas por que, Ellen White? Fala sobre o discurso de saúde adventista, mas fala do que vocês acreditam, dos hospitais, da parte social, porque lá a ênfase do curso é uma ênfase antropológica e sociológica. Então o tempo todo tentou mudar o assunto. E caçoava no início do curso, falava assim, olha, essa Ellen White, ela tomou uma pedrada, né, na cabeça quando era criança, e ela era alucinação, não era visão. Então, zombavam mesmo, né? Mas vocês vão ver no final o que eu tirei desse coordenador, tá? É muito interessante isso, irmãos, porque eu senti ali realmente não só o embate acadêmico, mas também o embate espiritual. Porque às vezes a gente escrevia, rabiscava tudo. Não, isso não. Vai de novo. Então foi realmente uma luta muito grande, mas graças a Deus, no final deu certo. Bom, do que se trata então essa pesquisa? Eu vou dar uma introdução e depois vou focar naquilo que a gente quer para hoje, tá? A pesquisa originou, a dissertação colocou como objetivo discutir a importância desse discurso de saúde de Ellen White
na reforma de saúde do século XIX nos Estados Unidos da América e a contribuição de seus ensinos para a formação do estilo de vida adventista do sétimo dia. E um outro objetivo, entre outros, é comparar o conceito de saúde e estilo de vida, né, com algumas preocupações científicas contemporâneas modernas. Então, aquilo que ela falou como uma filosofia de saúde adventista, eu quis também trazer algumas comprovações científicas sobre isso. Então, para os irmãos entenderem, né, aqui um dos capítulos eu coloquei como que era a saúde na época da irmã Ellen White, né? Como é que os médicos tratavam as pessoas, qual que era o aspecto social e da ciência médica. Olha só, o banho era considerado prejudicial à saúde, né? Então não podia tomar muito banho. A teoria microbiana de Louis Pasteur ainda estava onde? No futuro, não tinha nem acontecido ainda, era desconhecida. Aí, não existia antibióticos para tratar infecções. Médicos utilizavam sangrias, isso aqui eu grifei, depois eu vou mostrar porquê, sangrias e tratamentos com ópio, mercúrio, arsênico e estricnina. Eu pedi para o meu sobrinho vir aqui, que ele está fazendo medicina. O que você acha desses remédios aí? São bons? Então, esses eram os remédios da época, né? Hoje reconhecidos como altamente prejudiciais à saúde. Então, esse era o contexto que surgiu a mensagem de saúde no meio adventista, tá? A ciência médica precária daquela época propiciaram um pano de fundo para o início do movimento da reforma de saúde. Sabe quem é esse aqui? É o ilustre primeiro presidente dos Estados Unidos, que fez uma sangria, pasmem os irmãos, e ele morreu, né, porque eles tratavam a febre, quando a pessoa estava 39, 40 graus, com uma infecção muito grande, né, uma febre muito alta, eles faziam sangrias com esse bichinho aqui, ó, sanguessuga, e colocavam vários sanguessugas na pessoa. E às vezes dava certo, a febre caía porque tirava tanto sangue, né, que a pessoa estava numa hipovolemia, né, numa dificuldade, né, de sangue ali, né, baixo volume de sangue, e acabava baixando. Mas na maioria das vezes, o que acontecia? As pessoas acabavam morrendo, né? Então era assim que tratavam na época da Ellen White. Tem muitas coisas para falar, irmãos, nesse trabalho. Eu até pensei, né, depois que me pediram, estão me pedindo cópias ali dessa dissertação, então eu estou pensando até em depois ver o que se faz com isso aí, se faz uma apostila, um livro, né? Bom, a razão para a mensagem de saúde, a primeira eu vou colocar aqui, as outras eu vou continuar amanhã, tá? Deus nos ama e Ele deseja que vivamos mais e melhor, né? Porque, olha só, o Dr. Roger Gould, do White State, pesquisou a população adventista de 1850 a 1863, olha só, 50% dos membros da igreja, isso aqui foi uma pesquisa feita na igreja adventista, 50% morria antes de quantos anos de idade? Antes de 30 anos e 25% antes de 8 anos de idade, né? Não existiam as vacinas, então muitas pessoas morriam com problemas pulmonares, tifo, desinterias e outras enfermidades comuns da época, tá? Faltava serviços de saúde suficientes devido ao quê? Olha isso aqui, ó. Nós temos que lembrar que nós estamos no século XIX vivendo o quê? A Revolução Industrial, né? E com a Revolução Industrial houve 3 grandes imigrações para a América, para os Estados Unidos. E as cidades eram, né, ali, colônias, eram cidades pequenas, e essas cidades não suportavam a quantidade de estrangeiros
aqui a imigração, tá? Então, o que acontecia nas cidades? Imigração desordenada nas cidades, vícios degradantes como fumo, álcool, assim como as drogas, técnicas médicas mortais que impediam o avanço das curas para a medicina científica. Na reforma de saúde, algumas contribuições de James Jackson, médico Russell Crowe, foram aceitas, mas em pouco tempo. O ponto principal que levou a reforma de saúde whiteana e seus princípios a se manter até hoje no meio adventista foi sem dúvida a ação de Ellen White de ter colocado em termos de preparação do corpo e mente saudável para a vinda de Jesus Cristo. Nesse sentido, não bastaria aguardar a volta de Cristo sem uma ação decisiva na história e no mundo. Ou seja, ela relacionou religião e saúde com ação proativa na igreja e no mundo. O que quer dizer isso? Houve outros reformadores, né? Aí é que eu digo para você que esse orientador fala assim, acho que ela copiou desse reformador aqui, da época dela. Aí pediu para eu pesquisar vários reformadores da época, né? Só que o que acontece? Muitos desses reformadores, vou mostrar aqui no outro slide, Russell Crowe, Jackson, S. Graham, né, esses reformadores, eles às vezes eram radicais demais. E às vezes, até na igreja adventista, eu vejo que alguns defendem a reforma de saúde, e nós temos que defender, mas às vezes alguns irmãos são o quê? Radicais demais. E esses camaradas que eram médicos da época, grandes proeminentes da época, muitas vezes eram radicais. Alguns falavam que todo paciente tinha que ficar acamado em repouso, não podia sair da cama. Ela falava, não, é bom, né? O paciente caminhar, depois de uma cirurgia tem que caminhar, tem que fazer alguma coisa. Outros falavam que nada de sal na comida, nada de açúcar, e ela até dizia assim, eu não sei porquê, mas Deus me revelou que um pouco de sal é bom. E hoje a gente sabe, né, que o nosso coração tem uma bomba de sódio de potássio, precisa de sal, né, na nossa fisiologia. Então ela falava assim, um pouquinho é bom, não é bom demais. Então, o interessante, que foi mostrado nesse estudo também, que Ellen White, ela nunca foi radical demais, mas também nunca foi relaxada demais. Então tem que ter o quê? Equilíbrio, né? Por isso que um dos 8 remédios dela, né, que Deus revelou para ela, é o quê? A temperança. A temperança é o equilíbrio, né? Bom, eu poderia dizer, irmãos, muita coisa disso aqui, né? Os fatores de estilo de vida naquela época, a expectativa de vida, que era 47,3 anos, né? Uso abundante de chá e café, tá? Nesse trabalho tem um capítulo só para falar sobre essas coisas. Eu não vou gastar tempo aqui, porque o que eu quero trazer para vocês é o que mais interessa para a igreja, né? E eu pensei em abordar 2 assuntos, a confiança em Deus, né? E a questão da alimentação adequada, mas pelo tempo eu vou deixar, hoje nós vamos falar só sobre um item, tá bom? Só sobre a confiança em Deus. Ela diz assim, Ellen White estimulou os primeiros adventistas a utilizarem 8 remédios com propósito na prática. Está todo o estilo de vida do adventismo em torno do assunto de saúde. Deveriam ser estudados mais profundamente utilizando a ciência do corpo. Ela falava a ciência do corpo. Interessante que Ellen White também, apesar de ser profetisa do Senhor, ela não limitou o conhecimento dizendo assim, olha, vocês adventistas vão seguir só o que eu estou dizendo, só o que está na palavra de Deus. Ela dizia assim, não, vocês têm que estudar a fisiologia e estudar através das ciências médicas. Então, por isso que a igreja, né, tem todo esse aparato de hospitais, né, de clínicas, e ela incentivou muito isso, que o seu conhecimento, né, e olha que interessante, né, vocês aqui comem os sucrilhos Kellogg, né? Quantos aqui conhecem os sucrilhos Kellogg, né? Kellogg era um dos pioneiros também, né, nessa parte de saúde, era um médico, e uma vez, né, ele infelizmente se afastou, né, cresceu muito como médico, né,
tomou conta do sanatório, depois teve alguns probleminhas lá, que eu não vou entrar no mérito agora. Mas uma vez, quando ele foi entrevistado, né, ele era muito chamado para dar entrevista para revistas, jornais da época. Aí perguntaram para ele, por que a sua clínica, né, e aquilo que você faz sempre está avançado, né, está além da descoberta atual da medicina. Aí ele dizia assim, quando Ellen White, né, com a sua filosofia de saúde, ela traz algum conhecimento, o que eu faço? Eu pego esse conhecimento e vou estudar à luz das ciências médicas, que ela fala lá, ciências do corpo, né? Então, quando ele estudava e descobria que aquilo de fato era real, ele então, como médico, né, pesquisador, divulgava isso, e aí as pessoas diziam que ele estava avançado 5 a 10 anos além da sua época. Claro, né, irmãos? Pessoal dizendo que banho não é proibido, tratava bronquite com fumo, né? Dizia que o fumo matava a bactéria. Então o negócio estava bem precário. Então aquilo que ela falava e ele mostrava pela ciência, isso fazia com que ele estivesse além dos outros médicos de sua época. Mas será, olha a perguntinha que eu vou fazer para introduzir esse tema aqui. Mas será que ela estava além do seu tempo 5 anos, como o Dr. Kellogg falou? Ou ela estava 160 anos avançada de sua época? E é isso que é legal nesse trabalho. Esse professor que falava assim, ó, ela tomou uma pedrada, essa mulher, né? Desculpa falar, mas posso falar que é falado lá no meio da cadeira? É uma louca, né? Essa mulher é louca, tomou uma pedrada e está falando alucinação, né? Aí no final, quando acabou o trabalho, sabe o que ele fez? Aquele cara que fazia que eu desistisse desse tema, lá numa universidade não adventista, metodista, ele falou assim, seu Everton, se você quiser continuar o doutorado nesse assunto aqui, você pode vir com esse assunto. Só falou isso. Aí eu já tinha o livro aqui assinado, né? Porque quando você apresenta uma dissertação, você recebe da banca uma assinatura. Falei, bom, agora eu já estou garantido, agora eu posso brincar também. Eu falei assim para ele, professor Leonildo, até que para mim tomar uma pedrada ela não é tão longa assim não, né? O que você acha? Gostei, tá bom. Tem muito assunto, né? Então, irmãos, é exatamente isso que a Ellen White mandou a gente fazer. Pegar aquilo que é filosofia, estudar com as ciências médicas e tentar comprovar se aquilo que ela falou é bobagem ou se é realidade, né? Então, está aqui primeiro a filosofia, que todo mundo conhece, né? Os 8 remédios, está em Ciência do Bom Viver, página 127. Para quem não conhece, eu vou passar aqui, ó. Ela diz, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício físico, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis o quê? Os verdadeiros remédios, né? E devemos conhecer como aplicá-los, tá? Então, hoje eu vou falar sobre isso, confiança no poder divino como salvaguarda da saúde. Bom, nós aqui que somos cristãos, todos vocês são cristãos, nós sabemos que confiar em Deus vai promover saúde. E qualquer cristão, né? Tem muita gente que até vai numa igreja para receber uma cura. Mas no meio acadêmico, eu não poderia levar a cura de forma sobrenatural. Estão entendendo, meus irmãos? Não podia chegar lá e falar assim, ó, você confia em Deus, você vai na igreja, recebe uma oração, se tiver com uma doença e você vai receber a cura. Porque isso aí é fé, né? É a cura da fé. Mas qual foi o meu objetivo? É ver essa simples afirmação, como que essa afirmação pode trazer cura, trazer
trazer saúde, se nós acreditamos que ela tem um dom profético, na biologia ou na fisiologia, como ela mesma pediu para fazer. Então, preste atenção nisso, né? Mas aqui o que a palavra de Deus diz, né? Eu coloquei aqui, ó, quem quiser ler esse texto, né, para dizer que a gente não veio aqui, né, só passar uma dissertação, é o Provérbios 17, 22. O que diz aí? Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Então a palavra de Deus também comprova, né? Essa questão aí da confiança, porque quando a gente confia em Deus, a nossa ansiedade, né? Nossas tristezas, né? Passam e a gente pode ter um coração alegre. Isso é remédio, tá? Bom, aí eu comecei a buscar nas ciências médicas alguns médicos que falam sobre essa questão do relacionamento entre religião e saúde, espiritualidade e saúde, fé e cura, né? Mas não na parte sobrenatural, mas no corpo, na parte fisiológica. Então a pergunta que eu fiz para ser respondida nesse trabalho foi o seguinte: será que religião faz bem à saúde? Esse médico aqui, ele vai até falar, né? Anticâncer, prevenir e vencer usando nossas defesas naturais. Dr. David Servan, tá? Então aqui vai ter algumas afirmações dele. Ele vai dizer assim, ó: ainda que estudos mostraram que em torno de 50 a 70% dos problemas de cuidados primários em saúde têm estresse como o maior fator desencadeador, tá? Ó, medicação para pressão sanguínea e anti-inflamatória, bem como os antidepressivos, são simplesmente paliativos para problemas interiores. Segundo Servan, não é novidade o fato de que o amor é importante para a saúde, mas, olha só, interessante, não sabíamos até muito recentemente que a harmonia e conexões emocionais são necessidades biológicas que se situam praticamente no mesmo nível de alimentação, ar, controle e temperatura. Várias suposições têm sido levantadas para justificar os achados de que a fé e a vida religiosa pessoal beneficiam a saúde. Para alguns pesquisadores, a vivência religiosa, ao inspirar pensamentos de esperança e de otimismo, bem como expectativas positivas, pode funcionar como um placebo. O que é um placebo? Placebo é um remedinho, você pode fazer de arroz, pode fazer de farinha de trigo, qualquer coisa. Você dá para o paciente e ele está com um problema psicossomático, né? Então está com uma dor no estômago, está com algumas dores, alguns problemas, e na realidade aquelas dores ou aqueles problemas são de ordem emocional. Então, inicialmente ele está só afirmando isso, mas olha o que ele vai continuar dizendo. O efeito placebo não acontece apenas por mecanismos psicológicos, olha só, mas também porque desencadeia efeitos fisiológicos no organismo. Crenças subjetivas profundas geram alterações de que mesmo? Imunológicas, hormonais e bioquímicas, por mecanismos fisiológicos que apenas recentemente começaram a ser desvendados. Olha só, irmãos, que coisa interessante. O que eu disse para vocês? Ela fez essa afirmação usando a ciência do corpo, né? Não é só pregação de igreja, não é só filosofia, que ela falou pesquisa com as ciências biológicas, né? Fisiológicas. Ela disse isso há 160 anos atrás e agora estamos descobrindo isso. E ele vai dar até um exemplo, ó. Como exemplo, o aumento do linfócito T, diminuição da liberação do cortisol e adrenalina na corrente sanguínea e melhora dos níveis de endorfina. O que nós estamos descobrindo agora, então? Que você vir à igreja, você estudar a sua lição da escola sabatina, você fazer oração, isso só por si faz com que você tenha uma melhor saúde. E uma saúde não só mental,
mas uma saúde física, biológica. Tá bom? Agora, outra pergunta. Será que os efeitos da fé sobre a saúde é algo que a pesquisa científica pode examinar? Então, ó, pesquisas na Austrália e em outros diferentes países, tomando como objeto religiões cristãs, hindus, muçulmanas, entre outras, demonstraram que as crenças e práticas religiosas ajudam a pessoa a enfrentar e reduzir o nível de estresse. Uma dessas práticas usa como ferramenta a oração. Daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo sobre esse assunto. Tais atividades se relacionam à saúde física, considerando que sabemos sobre o efeito do estresse psicológico e da depressão sobre o corpo. A fé diminui o risco de doenças cardiovasculares por reduzir a ansiedade e depressão. E a gente sabe que o estresse, né, a má alimentação e o mau estilo de vida está relacionado com muitos infartos agudos mentais, né? Depressão, né? Pessoa que vive muito ansiosa, muito depressiva, né? Acaba afetando a parte cardiovascular. E a fé, então, ela funciona como um remédio, como um efeito contrário, para diminuir o quê? O estresse, a ansiedade e a depressão, mesmo quando a pessoa recebe um diagnóstico médico desfavorável a ela, né? Isso ajuda muito. Será que os efeitos da fé sobre a saúde é algo que a pesquisa científica pode examinar? Agora eu vou usar um outro pesquisador, né, muito conhecido mundialmente, chama Harold Caine, né? É diretor e professor de psiquiatria e ciências de comportamento da Duquesne University, nos Estados Unidos, né, na Universidade de Medicina. Escreveu mais de 40 livros, mais de 300 artigos científicos e 60 capítulos de livros. Então, não é qualquer pessoa. E olha o tema do livro que ele escreveu. Só o tema já mostra que Ellen White tinha razão, né? Em falar que a confiança em Deus é salvaguarda da saúde. Olha o tema desse livro. Eu usei muito nesse trabalho, irmãos. Medicina, religião e saúde, né? Ele vai ressaltar a importância das emoções no sistema de cura. Ó, o capítulo intitulado Religião e Saúde, ele faz uma investigação com vários pesquisadores do Handbook of Religion and Health, Manual de Religião e Saúde. Para responder essa pergunta, ele sugestiona um modelo de análise da religião no livro, e pesquisa feita nos Estados Unidos e no mundo, com os seguintes tópicos. O que eu vou trazer para vocês, aqui no trabalho, eu tenho todo o detalhamento, quantas pessoas foram pesquisadas, quantos que eram cristãos, porque numa pesquisa de campo você tem que separar cristãos, não cristãos, adotar a meditação, adotar a oração e ver como que isso funcionou, tá? Aqui eu vou mostrar só o resultado até pelo tempo. Ó, efeitos sobre o corpo, desse livro aqui, ó, desse médico que eu acabei de falar. O estresse psicológico influencia diretamente as funções imunológicas, endócrinas e cardiovasculares. Exemplo, aumenta a produção do cortisol e adrenalina. Portanto, o efeito positivo da religião sobre a mente tem efeitos positivos sobre a saúde física. Religião e saúde. As crenças e práticas religiosas reduzem comportamentos negativos em relação à saúde, como álcool, tabagismo e promiscuidade, diminuição de doenças venéreas, HIV, crime e delinquência, influenciando diretamente a melhora da saúde. Eu poderia acrescentar uma coisa aqui que ele não colocou: a saúde pública, né? Porque esses assuntos aí tratam diretamente sobre a saúde pública, tá? O que eles acharam lá na pesquisa sobre o sistema imunológico? Mais um estudo com mulheres com câncer de mama metastático. Os pesquisadores encontraram associação positiva entre religião e número de células T, células que destroem células cancerígenas, né? Um estudo de revisão da literatura revelou que as pessoas religiosas com câncer, ao aguardar o resultado de biópsia, apresentaram um nível menor de cortisol devido à sua fé religiosa, o que beneficia a sua resposta imunológica ao tratamento do câncer.
E eu vou mostrar depois no slide que a gente comprova que o Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo mesmo, faz uso de uma medicina que hoje, né, eu fiz esse trabalho em 2014, mas isso avançou muito, nós estamos em 2023. Hoje nós estamos com os hospitais sírio-libanês, Albert Einstein, vários hospitais de renome em São Paulo, usando uma coisa que é chamada medicina integrativa. E essa medicina integrativa está usando a oração, olha que coisa interessante, permitindo não só, porque antigamente, o Ed sabe disso, né, como enfermeiro, você permite que o paciente entra numa UTI, porque isso é lei, né, o sacerdote, né, para fazer uma oração. No passado era assim. Agora não, agora o sacerdote, então vai perguntar qual é a crença da pessoa, ele é chamado nesses hospitais que tem medicina integrativa para participar do tratamento junto com o médico e junto com a equipe multidisciplinar. Não é interessante isso? Ou seja, está tendo uma volta, né? Porque na Revolução Francesa houve uma ruptura de religião e saúde, né? Então quem cuidava da religião era só o sacerdote, quem cuidava da saúde era só o médico. Agora está tendo uma volta a isso que existia em todas as épocas, que só não existiu da Revolução Francesa para cá, tá bom? Adiantando aqui, irmãos, no sistema cardiovascular, como que a confiança em Deus ajuda o coração? Tá? Olha lá, envolvimento religioso ou práticas espirituais estão relacionados à pressão arterial mais baixa e à menor hipertensão. Há evidências em estudos transversais e em menor medida de estudos prospectivos de que a influência da meditação espiritual sobre a pressão arterial e o sistema cardiovascular como um todo. Então, sabe quando você tem aquele problema lá no serviço, ou quando você é demitido, quando tem, né? A gente vive aflições desse mundo, né? Quando a gente recebe um diagnóstico desfavorável, ou um parente que morre, as pessoas se desesperam, buscam na bebida, né? Fazem um monte de coisa, ficam ansiosas, mas o cristão, o que ele faz? Ele confia em Deus, ele ora, ele busca mais a Deus, e isso faz bem, porque ele não vai ter uma elevação da pressão arterial. Doenças relacionadas ao estresse e comportamento. Envolvimento religioso gera emoções positivas que podem prevenir e diminuir condições médicas afetadas pelo estresse e emoções negativas. Quando o tratamento médico anda em conjunto com a religião, há um ganho significativo nos resultados para o paciente. Longevidade. Amanhã eu vou mostrar para vocês que Ellen White, ela falou assim, ó, o câncer, né, está, vou falar coisa, se eu falar ninguém vem amanhã, né, é melhor eu falar, né? Mas vou mostrar para vocês que os adventistas pesquisados com investimento de milhões de dólares lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, comprovou que os adventistas lá pesquisados naquela época tinham mais câncer coloretal e diversos tipos de câncer, né, do que toda a população americana. Na época que ela teve as visões, em 1863, né, a partir de 1863 ali, 1848, era impossível dizer a causa do câncer. E ela se aventurou a dizer a causa do câncer, e hoje a ciência está comprovando, até um hospital, né, muito conhecido aí por vocês, o AC Camargo, vou mostrar amanhã isso para vocês, que exatamente o que ela falou da causa do câncer, hoje o médico está falando. Né? Então é muito interessante. Venham amanhã que vocês vão saber como prevenir o câncer, né? E como curar, né, essa questão aí. Tá? Quem escreveu ainda, né? Evidências sugerem que comportamentos espirituais melhoram funções endócrinas. Já falei, né? Em pacientes vulneráveis a HIV, câncer e idosos. Eu vou
terminar aqui com essa parte, a contribuição desse médico. Esse médico vai dizer o seguinte: olha, como que a gente então, se isso é tão bom, aqui no Brasil estão começando a engatinhar sobre esse assunto, como eu disse para vocês. Tá? Alguns hospitais já estão usando, mas lá nos Estados Unidos já se usa há muito tempo, tá? A participação da religião na cura, né? E não estou falando de cura sobrenatural, estou falando da participação da religião com oração, meditação para a cura biológica, tá bom? Então olha só o que ele vai dizer, como é que você aplica isso de forma clínica, na prática? Vai dizer aqui, ó, considerando que muitos pacientes clínicos obtêm conforto de crenças e tradições religiosas, isso serve de forte argumento em favor do treinamento de profissionais de saúde para que avaliem, respeitem e adaptem-se às crenças e práticas religiosas dos pacientes. Portanto, grifei aqui, ó, aprender a respeitar o poder dessas crenças e utilizá-las para acelerar a cura e a recuperação total do paciente deve ser prioridade para a medicina e o atendimento médico moderno. Isso é interessante ou não? O que vocês acham? Um médico que não tem nada a ver com religião, com adventismo, com nada, está afirmando, né? Depois de terminar ali, ó, veja, está quase no fim do seu livro, lá na página 173, após os resultados, ele está dizendo, olha, a crença, a fé, né, realmente é salvaguarda para a saúde, confirmando aquilo que a nossa profetisa disse. Agora eu vou pedir a irmã para colocar aí o vídeo 1, A, B e C. O 1 só até o minuto 3h49. De alguns anos para cá, a neurociência tem dado grande atenção às reações cerebrais em diversas situações. E durante esses estudos, ela pôde classificar ao menos 4 tipos de inteligência, sendo que 2 delas já nos são bastante familiares. Trata-se da inteligência racional e da emocional. A terceira, da qual não falamos quase nada a respeito, é a inteligência física e está relacionada às reações do nosso organismo frente a ocorrências e situações das mais variadas, desde o sono à sensação de fome, dos momentos de lazer ao de estresse. O 4º tipo é a inteligência espiritual, campo que a neurociência tem dado especial atenção e que certamente afeta diretamente a vida de quem as usa. Para os estudos, foram escolhidos candidatos que seguem uma religião e que têm na fé sua base vital. Descobriu-se que no momento em que as pessoas uniam as mãos, fechavam os olhos e voltavam suas faces para cima em posição de oração, algumas áreas do cérebro eram ativadas. Estas áreas são responsáveis pela produção do ácido gama-aminobutírico, ou GABA, o neurotransmissor que traz sensações de relaxamento, sono e concentração, e também pelo aumento de ocitocina, que é o hormônio vinculado à aprendizagem, ao prazer e ao amor. No entanto, pela primeira vez na história, os cientistas puderam chegar a um local no cérebro onde as atividades religiosas são, digamos, registradas. A este local deram o singelo nome de ponto de Deus. O conceito de inteligência espiritual vem sendo estudado há mais de 2 décadas pelos neurocientistas. Dana Zohar e Ian Marshall, cujas conclusões preliminares foram publicadas no livro QS, Inteligência Espiritual. Segundo os cientistas, o ponto de Deus está localizado nos lobos temporais, região do cérebro localizado acima das orelhas. Os lobos temporais são multifuncionais, isto é, processam
os reconhecimentos visuais, as percepções auditivas, bem como estão ligadas à memória e às emoções. Ainda de acordo com Zohar e Marshall, quando essas áreas são fortemente ativadas nos momentos de transcendência e espiritualidade, dá abertura aos melhores insights, momento em que o nível de criatividade atinge seu auge. Não, isso não quer dizer que você precisa rezar para ser criativo. O que isso significa é que a criatividade e a fé, em resumo, usam os mesmos pontos cerebrais durante o processo. E quanto mais você se concentra... Pode tirar esse, vai ter um outro vídeo, só um pouquinho antes, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, que ele vai mostrar para vocês. Vocês já viram vários sermões aqui, né, pregados sobre oração, e a palavra de Deus vai mostrar, né, a importância que tem a oração. Mas talvez nunca vocês viram falar quão bom é a oração para o nosso corpo físico, tá bom? Para a nossa espiritualidade a gente já sabe, né? Agora vejam esse vídeo que é interessante. Mas por que eu não falo? Quando o Denis é chato, fala que só meu lobo frontal falou não é adequado, vai dar problema. No final a gente perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado, e como tudo no teu corpo é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece em muitas minhas musculaturas. Se você quiser, você pode exercitar-se ao ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. E a prova que ele cresce, lembra aquela história? O neurônio não se reproduz, né? O neurônio não se divide, depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque precisa estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, não precisa reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente estou um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Extraordinário. Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital de Manaus, com uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição do lobo temporal vai ficar vermelha com encheu de si. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Com oração. Fantástico. Então, eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí fica, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que a gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula o teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? A gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Milberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica maior que o 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Mas aumentou também. Desenvolveu. Isso significa
significa aumentou a massa. Sim. Aumentando a massa do lobo pré-frontal. Significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Rapaz, aqui eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronta na ignição. Né? O que os irmãos acharam? Agora, olha só. Eu vou ler aqui para vocês. Ellen White fala assim, ó, que não é só confiança em Deus. No texto, a gente não repara algumas coisas. Às vezes ela falou, você pensa que é só uma palavra para dar mais beleza na frase. Mas não é só uma palavra. Porque ela diz assim, ó, gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e cuidado de Deus, eis os maiores salvaguardas da saúde. Então, não é só dizer assim, confiança em Deus, salvaguarda para a saúde. Você viu o que ele falou? Que no lobo pré-frontal ele é estimulado, né? Ele disse assim, ó, quando colocou o paciente na tomografia, colocou um vídeo para ele. Então, a parte aqui, né, da visão começou a ser estimulada, teve maior quantidade de sangue, né? Depois tirou o vídeo e colocou só um áudio. Então, a parte aqui da recepção, do estímulo auditivo, né, começou a ser estimulada. Agora, quando colocou ele para fazer oração, aí esse lobo pré-frontal também teve um estímulo, né? E aí ele vai dizer lá, gratidão. E é exatamente a mesma palavra que a Ellen White falou há 160 anos atrás, que hoje os neurocientistas estão comprovando, né? Tem mais um vídeo. Bom dia, olá, como vai? Um famoso ditado americano diz que uma oração por dia mantém os médicos distantes. Será que a fé, a crença, enfim, a espiritualidade podem ser aliadas na recuperação dos pacientes e na prevenção de doenças? A complexidade da mente e os efeitos das práticas religiosas sobre a população é hoje um dos grandes desafios dos pesquisadores. Como investigar e medir a influência de algo tão abstrato e controverso? Médicos e estudiosos de diversas denominações religiosas falam sobre fé e ciência agora, no Medicina e Saúde. O Medicina e Saúde está no ar e eu começo o programa conversando com o médico gastroenterologista Dr. Mauro Bonatti, da Gastroclínica Cascavel, a quem eu dou as boas-vindas. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Esse dia é maravilhoso. Que bom, doutor Mauro. Nós estamos falando de fé e de espiritualidade, de ciência, de medicina. Dentre os fatores que existem, que contribuem para a melhora da nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde, doutor Mauro, a espiritualidade pode ser considerada um desses fatores? O principal, um dos principais. Talvez no futuro nós tenhamos que avaliar como nós estamos por dentro, nossa espiritualidade, porque ela exterioriza os nossos sentimentos e acaba nos levando a problemas ou não, ou alegrias ou tristezas. Vai depender dessa conexão que nós temos e dessa relação com Deus, né, que vai nos dar a paz, vai nos dar a segurança. Então, além da espiritualidade, como você falou, que é fundamental, nós temos, lógico, a alimentação, a atividade física, a genética, os hábitos saudáveis, né, a meditação e tudo isso, né, o comportamento da pessoa. Isso traz esse equilíbrio que, na verdade, junto com a espiritualidade, você vai se tornando cada vez melhor, que é o motivo de nós estarmos aqui nessa terra.
Perfeito. Doutor Mauro, existem comprovações científicas da espiritualidade na melhora ou diminuição das doenças? Existe, inclusive, vocês podem ver aí na tela, um trabalho mostrando pessoas que frequentam igrejas, assim, uma, duas, três vezes ou uma vez, elas tiveram um número grande de pessoas, como vocês estão vendo ali, milhares de pessoas, e elas tiveram um número de suicídio por estarem conectados, né, estarem com a espiritualidade, e isso leva a um equilíbrio que ajuda e fortalece, evitando essas situações de gravidade, né, que é o suicídio, né. E outros mostrando um grupo grande também, que vocês podem ver aí, de pessoas que acompanhadas em longo tempo, que tinham com problemas cardiológicos, outros problemas, inicialmente sem, né, e que elas, depois de um longo tempo, mostrou-se, né, uma porcentagem, que essas faleceram antes daquelas que tinham uma espiritualidade, né? Pode tirar, Fabi. Amanhã a gente vai falar mais sobre essa questão do câncer, cardiológico também. Eu preciso adiantar aqui. Já estou vendo ali que é meio-dia. Pode colocar o slide, porque tem mais um ou dois slides aí. Não, deve ser um pouquinho mais, mas é coisa rápida. Ó, aqui, irmãos, o que eu queria mostrar é que realmente não é uma coisa só de pesquisas, tá? Já está sendo usado na prática. Então aqui um site aqui que eu busquei essa questão, tá? Os hospitais aqui, ó, espiritualidade tem espaço na discussão médico-assistencial onde? No Hospital Albert Einstein, tá? Que é considerado um dos melhores hospitais, não de São Paulo, mas do Brasil, tá? Aqui a questão aqui do Hospital Albert Einstein, né? Setor de oncologia, onde eles usam essa questão da medicina integrativa, como eu disse para vocês, só para provar que realmente isso está acontecendo hoje em nossos dias. Aqui no Hospital Sírio-Libanês, cuidados integrativos, tá? E olha que legal, isso aqui é uma tese doutoral da USP, tá? O titular aqui, o orientador, é o Dr. Fernando Lefebvre, que é um médico muito conhecido. E olha o tema aqui, ó, significado da intervenção médica, da fé religiosa para o paciente idoso com câncer e a percepção dos profissionais de saúde. Então, é um tema que é bem novo, bem moderno, tá? Que está sendo discutido, está sendo implantado, inclusive aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos já é implantado há muitos anos, tá? E quando a Ellen White foi inaugurar, ela já estava bem velhinha, foi inaugurar o Hospital de Loma Linda. Olha o que ela disse, né? No seu discurso, ela disse assim, ó: Deus deseja uma instituição de saúde estabelecida, cuja influência esteja intimamente ligada com a obra de preparar mortais para a imortalidade, que não rebaixe os princípios religiosos de jovens e idosos e que não recupere a saúde do corpo em detrimento do crescimento espiritual. O grande objetivo dessa instituição deveria ser melhorar a saúde do corpo para que os pacientes possam apreciar ainda mais claramente as coisas eternas. Então, amanhã eu vou dizer isso para vocês. Reforma de saúde, 8 remédios. Isso salva? Isso é doutrina de salvação? Não. Muitas pessoas vão se salvar sem nunca ter sido vegetariana, sem nunca ter usado esses remédios. Mas olha o que ela diz: que há uma facilidade maior para quem os usa, para quem os aplica. Por quê? Porque as avenidas espirituais, né, os caminhos de Deus na sua mente estará muito mais facilitado se você seguir os conselhos. Por isso que não é assim, né? São conselhos de saúde, mas tem gente que fala, a força ali, né? Então, eu queria dar essa dose aí de tranquilidade, tá bom, para os irmãos. E eu vou terminar
Bom, eu vou colocar um vídeo aqui. Eu precisava falar desse rapaz aí, né? Desse nosso professor. Eu prometi isso aí no início. Quando eu cheguei lá para apresentar esse trabalho, eu cheguei lá tremendo, né? Porque o tempo todo ele tinha dito para mim desistir. E o que aconteceu? Ele falou assim, pode chamar um dos professores da banca que seja adventista. Olha só, aí eu fiquei feliz, né? Radiante. Aí chamei uma colega minha, não vou falar o nome, né, porque está gravando aqui, mas uma colega que estudou no curso de enfermagem comigo, fez o mestrado, doutorado, atua na USP, como professora da USP. E aí fiquei todo feliz porque conversaram com ela para fazer a arguição, para fazer as perguntas. Só que, para minha surpresa, o que ela disse? Falou assim, olha, o meu irmão, fulano de tal, não vou identificar, ele mora nos Estados Unidos, e lá eles não dão tanta atenção assim não. Dá mais atenção para mim, não dá tanta atenção. E olha o que ela falou, irmãos, numa banca. Inclusive, porque muitos acham que tem questão de plágio literário. Como é que você responde a isso? Algo que não tinha nada a ver com a minha missão, né? Ela me fez essa lição sendo adventista. Esse camarada ficou tão feliz com o que ela falou, que ele falou assim, você tem 20 minutos para ela e 20 minutos para mim, para responder. Eu vou pegar meus 20 minutos e deixar para você responder a dela. A pergunta dela já me satisfaz. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Né? Eu imagino a situação, né, irmãos, que eu fiquei. Mas ali, Deus estava com a gente, fiz uma pequena prece. Aí eu abri aqui nas últimas páginas e levantei do meu lugar, pedi licença, fui até a banca e mostrei para eles o seguinte. Quantas páginas, de 139 páginas dessa dissertação, é de autoria exclusiva desse autor, Herbert Ferreira Frois. Aí mostrei para eles. Apenas 5 páginas, que são as considerações finais. Tudo isso aqui, ó, tudo isso é citação, né, que eu peguei de outros autores, como eu acabei de mostrar para vocês, esses médicos aí. Agora, aí eu peguei, né, graças a Deus que eu tinha me preparado antes, peguei O Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, todos os livros de Ellen White são os principais da série Grandes Conflitos, e nós fizemos uma pesquisa antes para mostrar para ele o livro que teve mais, não plágio, mas empréstimo literário, foi o livro Grande Conflito, e tem apenas 20%, né, de empréstimo literário. Agora, o meu, que vocês estão aceitando aqui como um livro que é científico, né, porque é de uma universidade, é uma academia, a maioria, mais de 90%, é empréstimo literário. O que tem meu aqui? Só 5 páginas, que é a minha reação em cima desses estudos. Então, ela também não praticou o plágio, teve empréstimo literário muito menor. Aí peguei o livro do Dr. Carlos Flávio, que era outro que eu estava usando lá, coloquei vários livros na banca. Falei, essa dissertação, essa tese aqui, que é doutoral, não é mestrado, é doutoral, ele de 300 páginas, somente 18 páginas que é da própria cabeça dele. O resto também é empréstimo literário. Então, irmãos, Deus deu a graça de, no final desse trabalho, esse professor, que era cético com relação ao Espírito de Profecia, falar, realmente tem algo a mais no que ela falou. Porque em nenhuma coisa que nós mostramos pela ciência houve contradição. Então, que Deus seja louvado com isso, e que nós possamos ouvir esses conselhos de Ellen White. Eu vou terminar com esse último vídeo, e depois a gente vai colocar o hino final, porque esse vídeo final vai mostrar, esse vídeo que eu vou apresentar para vocês, vai mostrar, além da oração e da meditação,
E quando você abre a sua Bíblia em casa, quando a igreja manda você estudar a lição da escola sabatina, que na verdade é para você estudar a Bíblia, qual que é o efeito de estudar a lição da escola sabatina ou ler a Bíblia? Qual que é o efeito disso sobre a sua saúde biológica? Vamos ver. Cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando, por isso ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz: abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem. Uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas com a qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus, e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas acho que já é suficiente para esse tópico de trabalho, confiança em Deus, para que nós possamos continuar confiando em nosso Deus. Não só a parte espiritual, vai te beneficiar também no seu corpo, a parte física. Vamos terminar então cantando o hino 207.
eterno Pai, estamos felizes, Senhor, porque compartilhamos a nossa fé, participamos de um movimento profético e que o Senhor deu provas que realmente podemos confiar na nossa profetisa, a Ellen White, não como aquele professor que foi debochado e dizia era uma louca, não, mas como uma pessoa instruída muito além daquele tempo e muito além até do nosso tempo. Que possamos então ouvir os seus conselhos, os seus ensinamentos e cada dia mais, através desses livros, dessas publicações, estar nos preparando para o encontro com Jesus. São bênçãos que pedimos e agradecemos no seu amado nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo, eu sou.